Glória a Jesus. Vocês podem ficar aqui, tá bom? Você não pode sair daqui, pode ficar de pé só um pouquinho. Você não pode sair daqui nessa noite sem a certeza da sua salvação. Você não pode sair daqui nesta noite sem esta convicção de que o seu passaporte está carimbado para morar com Jesus. Jesus está às portas, irmãos. O Senhor está voltando. O arrebatamento é uma realidade. E eu gostaria, se você pode se assentar um pouquinho mais para a gente orar. Você vai se assentar com toda reverência. Vai fechar os seus olhos agora. E você vai, se você já tem certeza de salvação, você vai agradecer a Deus. Se você ainda não tem certeza de salvação, como um dia eu também não tinha, você vai pedir ao Senhor: o Senhor me dê esta convicção de salvação. Você precisa estar preparado para o arrebatamento. E essa foi a mensagem, e eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos vendo. Israel em guerra. Israel é o relógio de Deus. Profeticamente nós precisamos, como igreja, olhar para Israel o tempo todo. Pela Bíblia nós vemos Israel, e assim a gente vai vendo os sinais acontecendo. Você viu que no começo da peça tinha muita gente com os olhos fechados. Só o Espírito Santo pode tirar a venda dos olhos. Você pode falar, você fala para um filho seu, você fala para sua esposa, para o seu esposo, anos falando, mas no dia que o Espírito de Deus falar para ele, as vendas caem. Aquele homem duro, aquele homem, sabe, ele começa a chorar e se derramar na presença de Deus. O dia que o Espírito Santo fala conosco, então uma vez um amigo falou comigo: mas nessa fase da sua vida, 24 anos, você está vindo para Jesus, a sua vida está toda pela frente. É porque ele não sabia que vida verdadeira é só em Cristo Jesus. E nessa noite eu quero que você ore agora. E ore por pessoas que estão aqui, que precisam entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está só deixando para amanhã. Isso tem tanto tempo. Mas hoje é o dia de você voltar para Jesus. O Senhor está às portas, irmão. O arrebatamento é uma realidade. E eu quero convidar você a vir à frente, se você quiser entregar a sua vida a Jesus. Eu quero fazer isso. Eu sei que é uma luta, mas se você levantar a mão, alguém do teatro que ministrou nessa noite vai buscar você. Eu quero te mostrar 2 versículos da Bíblia só. Eu não vou gastar mais do que 10 minutos. O primeiro está em Mateus, coloque na tela, capítulo 24, versículo 29 e 30. Onde Jesus prega o sermão falando do fim dos tempos, um sermão escatológico. Ele começa a pregar ali, no 23, no 24, ele vai falando da sua volta, ele vai falando dos sinais. E esse texto, ele diz exatamente a gente divide, nós dividimos os batistas, os assembleanos, os pré-milenistas, nós dividimos a vinda de Jesus em 2 fases. Nós falamos que a volta de Jesus será em 2 momentos, com uma separação de um momento para o outro de 7 anos. Nós falamos isso baseado nas Escrituras Sagradas, não só nesse texto que eu vou ler, mas em muitos outros. Uma volta, esse texto fala da volta de Jesus em glória, onde todos verão a Jesus. Vamos ler? Diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o quê? As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. Agora lê o 30. Então, no final da grande tribulação, aparecerá no céu o quê? Todos e verão vindo
Aleluia. Essa é a volta de Jesus, em que toda a terra vê, toda a terra contempla. Não é o arrebatamento. Jesus volta, e tem outros textos, muitos outros textos, que dizem que nós voltaremos com Ele, revestidos com corpos glorificados, vestiduras brancas, e junto com anjos e os seres celestiais, e nós viremos, e todo mundo vai ver. Agora eu quero ler o texto, um dos textos, temos dezenas, que fala do arrebatamento. Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, coloca na tela, 4:17. Tessalonicenses 4:17. Nós cremos que esse momento agora do texto é o que está para acontecer. Se você ler 1 Coríntios 15:52, você vai ver que Jesus está dizendo que o arrebatamento será como um abrir e fechar de olhos. Uma coisa muito rápida. Agora esse texto diz assim, depois, vai o 16, para a gente só pegar assim melhor. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo agora, sequência de eventos, a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Há uma ordem: ressuscitarão primeiro os que morreram em Cristo, só esses. Quem não morreu em Cristo vai permanecer morto ainda. Agora o próximo versículo 17. Depois é a Igreja Batista Caminho da Fé, a Igreja de Jesus espalhada sobre a terra. Olha isso lá. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos o quê? Juntamente com eles, com os que morreram, entre o quê? Nuvens, para o encontro do Senhor e assim estaremos para sempre com Ele. Esse texto diz que o Senhor nesse momento não vai pisar na terra. Esse texto diz que nesse momento nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Será um encontro secreto entre nuvens. A terra não tomará conhecimento. Quando Jesus ressuscita, a terra não o vê mais, só os céus. Depois do Cristo ressuscitado, ele passa aqui muitos dias, aparecendo somente para os céus. Teve uma vez que ele apareceu para mais de 500 pessoas reunidas, de uma vez só, fora Marias, as mulheres, os discípulos, mas o mundo não tomou conhecimento. O arrebatamento da igreja é para o cumprimento de uma série de profecias. Irmãos amados, escute bem, o Oriente Médio, Israel está sob forte ataque, em guerra pesada. O Hamas é um grupo terrorista, eles não querem a paz. Agora Israel fez um acordo de paz com a Arábia Saudita, e aí se levantou essa guerra que está acontecendo lá. O Hamas não é um grupo que quer paz, ele quer guerra e destruir Israel, e eles estão vivendo. Agora escute isso aqui. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito romano invadiu Israel e destruiu Israel, acabou com tudo. A única coisa que sobrou de Israel foi um pedaço de um muro do templo, que hoje é chamado Muro das Lamentações, mas nada sobrou. No ano 132 houve uma rebelião novamente em Israel para se livrar do cativeiro romano, e novamente há uma grande destruição sobre Israel. E o profeta Jeremias, Ezequiel, já tinha profetizado. Ele profetizou que esse povo se tornaria um vale de ossos secos, mas que o Senhor restauraria a Israel. Nos nossos dias foi o Hitler. E tem um texto que diz assim: pode uma nação nascer em um só dia?
E nós sabemos que essa nação é Israel, que através de um voto de um brasileiro, ela se tornou uma nação com terra reconhecida. Em um dia. O profeta Oséias, no capítulo 9, ele diz assim: plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, foi Deus que deu, já não serão arrancados nunca mais, diz o Senhor Deus. O profeta Isaías, no capítulo 11, ele diz: naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão e resgatar o seu povo que está espalhado entre as nações. Isso já aconteceu. Essas duas profecias já aconteceram. Israel está lá hoje, está vivendo mais uma guerra, e nós já sabemos o final dessa guerra. Israel vai vencer. Porque não adianta lutar contra o nosso Deus. O final é esse. E nesse processo de restauração de Israel, subsequente, vem o arrebatamento da igreja que vocês ensinaram aqui hoje. Nós estamos, irmãos, aí você fala para as pessoas, muitas estão cegas, tem uma venda nos olhos, mas sabe de uma coisa? Eles acreditam em qualquer coisa que lhes conte, menos nas coisas de Deus. Como um repórter da Globo News está circulando no Instagram, hoje à tarde eu vi novamente, ele ironicamente debochando e falando sobre ele mesmo, com a própria boca, falando sobre o arrebatamento. Ele dizendo: nós que somos menos radicais, os ultras radicais, acreditam num arrebatamento. É claro que ele não vai entender de coisa espiritual. Tem muita gente que, se você falar para ele de coisas espiritual do lado do adversário, ele acredita. Ele acredita porque ele já viu pessoas comendo caco de vidro, andando sobre caco de vidro, andando sobre o fogo, e coisas transcendentais. Na África, pessoas levitando. Mas quando a gente começa a falar das coisas espirituais, há um bloqueio, porque o mundo odeia e sempre odiou a igreja verdadeira do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos aqui proclamando a verdade. E a qualquer momento desse, irmãos, a qualquer momento desse, os que estiverem preparados serão arrebatados. Você não precisa sair daqui hoje sem essa convicção. Nós estamos aqui não é para servir a nós mesmos e nem para viver para nós mesmos. Nós estamos aqui para servir o Cristo, o Redentor. A Bíblia diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Nós estamos vivendo os últimos momentos, o momento do arrebatamento. Essa guerra, você está dizendo, pastor, que Jesus está voltando amanhã. Depois, eu não sou tão simplório, porque chega a ser até uma simplicidade demasiada. Qualquer pessoa que marca a data, ele está quebrando e lutando contra a própria palavra de Deus, que Deus disse o dia, a hora, ninguém sabe, só o Senhor. Mas nós estamos atentos aos sinais. Se o céu escurece, a gente diz: vai chover. Se está ventando, a gente tem as previsões. Mas as coisas espirituais, os homens andam desapercebidos. E a Bíblia diz: nos últimos dias as pessoas vão casar, vão se dar em casamento, vão comercializar, vão negociar, estarão levando a vida como nos dias de Noé, completamente desapercebidos. Esses meninos não tinham programado comigo. Eles se prepararam para apresentar na vigília. E aí eu e o Ebster conversando, e oramos a Deus, e disse: não, vamos sim apresentar domingo novamente, porque isso é um alerta para nós. Deus está falando, e as pessoas estão brincando com o evangelho, brincando de crente. Ei, meu irmão, o evangelho não vai te atrapalhar a fazer nada. Você vai fazer tudo que você faz, só que diferente, na unção do Espírito. Você vai continuar estudando, trabalhando, se divertindo, mas com Jesus. É hora da igreja acordar. Ei, meu irmão, vou falar uma coisa muito séria. Se você não quer, então, irmão, para de bobeira. Não fica alimentando o lado religioso. Vai para o pecado. E aquele, como diz a Bíblia, aquele que está sujo, se suje mesmo. Quer adulterar? Vai adulterar. Quer mentir? Vai mentir. Quer enganar? Enganar de santidade, mas num namoro promíscuo? Vai então. Agora quer se consertar?
você vai experimentar o que é bom, perfeito e agradável à vontade de Deus. Até quando você vai levar o seu ministério, o seu chamado, que é muito mais importante do que as outras coisas da sua vida? Porque quando você trabalha no seu ministério, você está arrecadando tesouros no céu. A sua riqueza no céu, a Bíblia figura assim, onde a traça e a ferrugem não come, e às vezes nem consome. Às vezes os pastores e líderes falam: meu irmão, vem para o ministério e tal, ajuda aqui, faz essa obra. E aí parece que está fazendo favor a gente. Não é não, é para você mesmo. É para o Senhor mesmo. No futuro você vai agradecer. Pai, você que é pai, mãe, é igual que você fala para o filho: vai estudar, vai estudar. Quando ele vira um homem, ele fala: por que eu não estudei? Eu fiz uma faculdade, podia ter feito 2, 3. Eu podia estar muito mais adiantado. E nessa noite o Espírito de Deus está falando conosco que o arrebatamento está muito próximo, irmãos. Nós não sabemos de verdade a causa dessa guerra, nem no que essa guerra vai acontecer daqui para frente. Israel estava lutando, informações de lá hoje, com uma frente de batalha. Agora a Jordânia agora já está em 2 frentes de batalha, onde vários grupos terroristas estão se unindo. Mas a mão de Deus está sobre aquele povo, e a mão de Deus está sobre nós. Quer saber? Se você ler a Bíblia Sagrada, em Coríntios 10, 32, você vai ver que quando Deus olha do céu, Deus vê 3 tipos de pessoas: judeus, gentio e igreja. Judeu é o povo de lá, gentio é todas as nações da terra, igreja é pessoas de qualquer lugar, tanto judeu quanto das outras nações, que se entregam a Jesus. Quando Deus olha do céu, Ele vê essas 3 pessoas, essas 3 povos, Ele faz essa distinção. E hoje existe uma cadeira, um trono de autoridade, como se aqui tivesse esse púlpito, e quem está nesse púlpito, que era de Israel, não é mais Israel, mas a igreja. Nós hoje somos a boca de Deus, o porta-voz de Deus. Só que Israel passou por tudo que passou, e hoje ele já está preparado para assumir o lugar dele. E ele chega para a igreja e fala: esse púlpito é meu, porque eu fui constituído sacerdote do Deus Altíssimo. E a igreja olha para Israel e diz: é verdade, você foi constituído, mas como você rejeitou, Deus me pôs aqui, e na hora que eu sair, você toma o seu lugar. Israel de vez em quando vem e diz: eu sou esse lugar. E a gente diz: veja com Deus, porque só quem pode me tirar daqui é Deus, e só quem pode colocar você é Deus. E eu vou sair, a qualquer momento eu serei arrebatado. Para Israel assumir esse lugar, ele precisa ser uma nação politicamente, economicamente, de todas as maneiras estabelecidas. Para Israel assumir isso aqui, ele já tem todas as credenciais necessárias, menos uma, que é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está sobre a igreja. Mas no momento do arrebatamento, nós seremos arrebatados pelo poder do Espírito Santo. Israel assumirá. Israel já está pronto. Há 70 e poucos anos, nem nação existia. Israel, irmãos, não tem petróleo. Israel não tem ouro. Israel não tem nem água para beber direito. Mas as pessoas cobiçam Israel e querem aquele pedaço de terra do deserto, que é deserto quase que puro. Por que não vão para o Canadá, que tem ouro, tem água, tem petróleo? O Brasil, essa guerra é por aquele pedacinho de terra. Por quê? Porque por trás está a promessa de Deus, por trás está a unção de Deus. Roma, durante muitos anos, quis se declarar a cidade de Deus. Só que a Bíblia nunca disse que Roma é a cidade de Deus. Roma é linda, vale a pena ir em Roma, mas a única cidade no mundo inteiro que Deus disse é minha, e está na Bíblia, é Israel, Jerusalém.
Por isso há essa briga. Israel é o único país do mundo que já foi destruído mais de 25 vezes. Mas é destruído mesmo, de jogar tudo ao chão. E todas as vezes que Jerusalém, Israel, foi destruído, ele foi reedificado. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, você pode cair quantas vezes for, o Espírito Santo vai te levantar, o Espírito Santo vai te erguer. Hoje Ele quer te ajudar. Hoje o Espírito Santo quer nos levantar. Mais ainda, nós vamos sair daqui com essa responsabilidade de proclamar o Evangelho. Não se acovarde. Eu estava na praia de Carapebus à noite, numa missão, essa semana. Lá não tem nada. Então me deparei para dar o momento da gente se encontrar. E assim, a menos de 50 metros, eu vi um muçulmano, brasileiro, com aquela, que não é o kipar, né? Mas aquele bonezinho, aquela roupa, aquela túnica, no meio da rua. Ele pôs um tapetinho e fazia suas orações. E daqui a pouco ele, Alá Akbar, aquela coisa, ele ajoelhava e falava aqueles mantras, rapidinho ficava de pé. Aqui no Brasil. Quando eu fui ao Egito, eu vi isso no Egito. Eu fiquei reparando assim, era uma coisa mecânica, longe, distante. Eu vi aqueles homens fazendo aqueles rituais no meio da rua. Mas no Brasil não. Eu vi agora, essa semana. E ali o Espírito Santo falou, tá vendo? Eles não têm vergonha de expressar a fé deles, de expressar a fé. E muitas vezes nós nos acovardamos de falar de Jesus para o chefe, dizer para ele, Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai dar um meio, Deus não vai te dar falta de sabedoria para você chegar a ser inconveniente. Se você dá testemunho de crente, Deus vai abrir uma porta para você falar para as pessoas próximas a você. As pessoas faltam coragem. Olha isso aqui, o time perde, vai para a segunda divisão, perde de novo, vai para a terceira divisão, e o cara põe a camisa dele e vibra pelo time que está lá na terceira divisão, e briga com todo mundo, e defende aquele negócio. Mas você não vê a pessoa fazer nem parecido com o Evangelho de Jesus. Ei, irmão, está acabando isso. Fale Jesus em primeiro lugar, na sua vida e na minha. Então nessa noite, você tem a oportunidade de se preparar. Está preparado, convicto da sua salvação em Cristo Jesus. O que eu preciso fazer, pastor? É só aceitar Jesus. A Bíblia fala assim, com a boca se confessa. Então a gente traduz que a gente faz uma confissão pública, levantando a mão, e com o coração se crê, é no íntimo. Então nessa noite, eu gostaria que agora, nesse último minuto de culto, você fechasse os seus olhos e orasse ao Senhor.